Olá! Hoje a gente vai mergulhar num universo que, olha, está mudando muito rápido. Inteligência artificial na criação de podcasts. Hum, Que impacto isso tem, né? Não só para quem produz, mas para todo mundo. Na forma como a gente se comunica, como consome informação. é uma mudança e tanto. Pois é. A gente analisou umas fontes bem interessantes, viu? Tinha até material que parecia planejar um podcast Contos do Algoritmo, sabe? Justamente sobre isso, IA e comunicação, Que interessante esse Contos do Algoritmo. né? A missão aqui é entender o que está por trás dessa ideia de um podcast feito por IA. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. E é um ponto de partida essencial, porque as fontes que a gente viu detalham umas capacidades bem específicas da IA nesse cenário. Certo. Não é mais ficção científica, né? A gente está falando de ferramentas que já existem, que estão sendo melhoradas para, por exemplo, gerar roteiros sozinhas. Gerar roteiros, uau! Sim, usar vozes sintéticas que, olha, estão ficando impressionantemente realistas. Eu ouvi algumas coisas, é espantoso. E até fazer curadoria de conteúdo, tipo, identificar o que pode ser mais interessante para certos públicos, para certos nichos. O legal é que essa análise vai além da curiosidade técnica, sabe? Ela toca em como essas ferramentas estão começando a redesenhar mesmo a produção de mídia. E a nossa relação com a informação que você falou. Exato. Talvez até isso. Certo. Então vamos começar pelo básico que o material traz. O que define, assim, na prática, um podcast que usa IA? Pelo que eu entendi, não é sempre um podcast 100% feito por robô, né? Não, de forma alguma. As fontes descrevem mais um espectro de uso, sabe? Um espectro. Como assim? Num extremo, pode ser só uma ferramenta de ajuda, tipo um corretor ortográfico super avançado ou um assistente de pesquisa. Ok. Um apoio. Isso. Mas no outro extremo, a IA pode pegar tarefas bem mais complexas, essa da geração de roteiros que a gente falou. Sim. O material sugere que algumas IAs podem analisar, assim, um volume gigante de texto, identificar estruturas de história que funcionam e aí propor rascunhos de roteiros. Rascunhos. Não só o diálogo, mas, tipo, a ordem das coisas. Exato, a sequência dos tópicos, as introduções, as transições, tudo isso. E essa geração de roteiro, as fontes explicam como funciona? É só juntar informação ou tem alguma, sei lá, criatividade ali no meio, segundo o material? Olha, as fontes indicam que é mais um reconhecimento de padrões, sabe? E uma recombinação inteligente. Não é bem criatividade como a nossa. Ah, entendi. Padrões. Isso. Elas explicam que essas IAs são treinadas com, bancos de dados imensos de roteiros que já existem, artigos, notícias, transcrições. Muita informação. Muita. Elas aprendem quais estruturas prendem a atenção, como se constrói um argumento, como variar o ritmo. Uhum. Então, quando você dá um tópico para ela ou um monte de informação, a IA consegue gerar um texto que imita um roteiro que deu certo antes. Imita. Algumas fontes até mencionam a capacidade de adaptar o tom, mais formal, mais divertido, técnico, dependendo do que você pede. Interessante. Mas elas também batem na tecla que, por enquanto, a revisão humana ainda é chave, né, para garantir que faz sentido, que está correto e para dar aquele toque original que a máquina sozinha ainda pena para conseguir. Faz todo sentido. A revisão humana é fundamental. E além do roteiro, as vozes sintéticas. Outro ponto forte que o material destaca. Como elas são descritas lá? Já saíram daquele vale da estranheza? Olha, as fontes sugerem que a gente está chegando bem perto, em alguns casos. Sério. Sério. Descrevem avanços, assim, notáveis na naturalidade, na entonação, até na capacidade de expressar umas emoções básicas. E emoções tipo raiva, alegria? Talvez as mais básicas. Algumas ferramentas já conseguem até clonar vozes existentes com poucas amostras de áudio. Nossa, clonar vozes. Isso abre margem para muita coisa, né? Muita coisa, inclusive questões éticas bem sérias que o material também cita de leve. Imagino. Mas, ao mesmo tempo, as fontes também mostram as limitações, né? A dificuldade ainda é grande, com nuances muito sutis, tipo ironia ou mudanças de emoção muito complexas na mesma frase. Ah, entendi. Aquele sarcasmo fino. Exato.
A voz pode soar humana na maior parte do tempo, mas ainda dá umas tropeçadas em momentos que exigem uma interpretação mais profunda do texto. Entendi. E a curadoria automatizada de conteúdo? Como as fontes descrevem isso funcionando num podcast, na prática? Pensa assim, como um assistente de pesquisa que não cansa nunca. Bom assistente esse. Ótimo. As fontes detalham como a IA pode ficar de olho em tendências de rede social, notícias, artigo científico e identificar temas que estão surgindo ou informação importante para um assunto específico do podcast. Então ela pode, sei lá, me dar uma lista de links? Pode. Compilar links, resumir artigos enormes ou até sugerir perguntas para uma entrevista, baseado no perfil do convidado e no que está sendo falado por aí. Nossa, isso acelera muito a pré-produção. Demais. Permite que os criadores foquem mais na análise, na história que querem contar. As fontes dão exemplos de ferramentas que já fazem isso, ajudando a mapear um território de informação que, para uma pessoa só, seria impossível cobrir tão rápido e tão fundo. É realmente isso. Isso leva a gente a pensar na aplicação maior dessas ferramentas, né? O material que a gente viu no Fala Só de Podcasts, certo? Ele projeta um impacto bem maior na comunicação como um todo. Sim, com certeza. Os podcasts são meio que um estudo de caso ali. Mas as fontes ligam esses avanços a tendências muito maiores. Tipo quais? A automação de tarefas na criação de conteúdo é um ponto central. Imagina, sei lá, redatores usando IA para gerar um primeiro rascunho. Designers usando IA para criar variações de imagens. Ou editores de vídeo usando IA para cortar clipes automaticamente para diferentes redes sociais. Isso muda o fluxo de trabalho, né? Totalmente. As fontes descrevem isso como uma mudança que pode aumentar muito a produtividade e, quem sabe, liberar tempo para as pessoas fazerem coisas mais criativas, mais estratégicas. E a personalização que você tinha falado antes, as fontes dão exemplos disso em outros formatos? Dão sim, exploram bastante esse lado. Falam da capacidade de criar não só anúncio direcionado, mas experiências de conteúdo inteiras adaptadas para cada pessoa. Como assim? Experiências inteiras? Imagina um site de notícias que reorganiza as manchetes e até a profundidade dos artigos com base no que você gosta de ler no seu histórico. Interessante. Ou uma plataforma de curso online que ajusta o ritmo e o estilo da aula para cada aluno. Uau! As fontes pintam o futuro onde a comunicação de massa pode virar cada vez mais uma comunicação de nicho de um. Mensagens, formatos, tudo otimizado em tempo real para cada um. Isso é poderoso, mas também meio assustador, né? Com essa coisa de bolha de informação. Exato. O material também toca nesses pontos, nas questões de manipulação, nas bolhas. É um poder que vem com responsabilidade. Total. E a interatividade que foi mencionada? Como a IA estaria ampliando isso segundo as fontes? Olha, as fontes apontam muito para o papel crescente de chatbots e assistentes virtuais. Ah, os robozinhos de chat. Isso, mas eles não são só para atender cliente. Estão virando interfaces para a gente consumir informação, para interagir com marcas, até para entretenimento. Como assim, entretenimento? Pensa num podcast onde talvez desse para conversar com o personagem criado por IA. Que loucura! Ou um artigo onde um chatbot pudesse tirar suas dúvidas sobre o texto na hora. A IA permite escalar essa interatividade de um jeito que seria impossível só com gente. Entendi. O material sugere que isso pode deixar a comunicação mais engajadora, mais responsiva. Sair daquele consumo passivo para algo mais ativo, mais participativo. Isso tudo parece mesmo uma mudança bem grande, né? Na forma como a gente cria e recebe informação. O material até fala numa possível democratização da voz e da criatividade. Mas como isso aconteceria na prática? E quais são os poréns que as fontes levantam? Então, a lógica da democratização, do jeito que as fontes descrevem, vem de baixar as barreiras técnicas e de custo. A facilitar para quem não tem tanto recurso. Exato. Se a IA pode ajudar a escrever um roteiro básico, gravar uma locução que quebra o galho, ou editar um vídeo simples, então, em teoria, mais gente poderia colocar suas ideias para fora, contar suas histórias. Sem precisar de equipamento caro ou ser um expert em tecnologia. Isso.
As fontes citam exemplos tipo pequenas empresas fazendo vídeos promocionais ou pessoas lançando podcasts com quase nada de grana só com a ajuda dessas ferramentas. Mas sempre tem o outro lado da moeda, imagino. Que desafios ou riscos as fontes veem nessa democratização via IA? Sim, o material tenta ser equilibrado nisso. Um risco que eles apontam é a homogeneização. Ficar tudo muito igual. Ah, tipo se todo mundo usa a mesma ferramenta? Pois é, se todo mundo usa a mesma IA, treinada com os mesmos dados, será que a gente não corre o risco de ter uma avalanche de conteúdo que soa muito parecido? Tudo otimizado para os mesmos padrões de sucesso que o algoritmo achou? É um bom ponto. Conteúdo sem alma, talvez. Pode ser. Outra questão é o acesso. Essas IAs mais potentes podem não ser de graça, né? Aí cria uma nova divisão. Quem pode pagar por elas e quem não pode. A famosa divisão digital, só que agora com IA. Exato. E, claro, tem a preocupação com qualidade e verdade. Conteúdo gerado muito rápido por IA pode não ter o mesmo cuidado na apuração, a mesma profundidade de análise que um trabalho humano mais demorado. As fontes sugerem que essa democratização pode precisar mais do que nunca de curadoria humana e de pensamento crítico de quem consome a informação. Faz todo sentido. Essa tensão, né, entre a facilidade da máquina e a necessidade do toque humano parece que volta sempre no material. Volta mesmo. E isso me liga a outro ponto que eu achei bem interessante nas fontes. O uso da IA não só para criar coisa nova, mas para sintetizar, para dar sentido a um monte de informação que já existe. Os tais grandes temas. Exato. Essa é outra parte fascinante que as fontes destacam. A mesma capacidade da IA de processar um volume gigante de dados para achar padrões na criação de conteúdo. Sim, também serve para resumir informação complexa. Imagina dar para IA centenas de artigos científicos sobre mudança climática. Nossa. Ou todas as notícias sobre uma crise política específica. As fontes descrevem o potencial da IA para extrair os pontos principais, identificar as linhas de argumento e apresentar um resumo coeso, compreensível. E o material que a gente leu até sugere alguns desses grandes temas que poderiam ser tratados com a ajuda da IA no futuro, né? Tipo métodos de storytelling com IA, ética algorítmica. Sim, eles usam esses como exemplos do tipo de análise complexa que a IA poderia facilitar. Por exemplo, para entender métodos de storytelling com IA. A própria IA poderia analisar milhares de histórias geradas por máquina e apontar técnicas novas ou padrões que se repetem. A IA analisando a si mesma, de certa forma. Quase isso. Para debater ética e criatividade algorítmica, a IA poderia juntar e resumir os argumentos principais de filósofos, tecnólogos, artistas. Agilizar a pesquisa de revisão bibliográfica, digamos assim. Exato. O material também fala do potencial de usar a IA para mapear o impacto da própria tecnologia em áreas como educação, com a personalização do aprendizado. Que a gente já falou um pouco. Isso. Entretenimento, criando mundos virtuais, histórias interativas, e negócios, análise de mercado, otimização de processo. A ideia é usar a IA como uma lente, sabe? Uma ferramenta de pesquisa para investigar assuntos que são naturalmente enormes e cheios de facetas. Então, essa capacidade de síntese da IA poderia mudar como a gente aprende e fica informado sobre assuntos complicados. Qual o impacto disso, na visão das fontes? Olha, o impacto potencial é gigante, segundo o material. A gente vive numa era de excesso de informação, né? Impossível acompanhar tudo. Impossível. As fontes pintam um cenário onde a IA poderia ser tipo um filtro inteligente, um assistente de pesquisa pessoal que ajuda a gente a navegar nesse mar de dados. Um ajudante para lidar com a infoxicação. Perfeito. Poderia dar resumos confiáveis quando a gente pedisse, destacar a informação mais relevante para o nosso interesse e até conectar ideias de fontes diferentes de um jeito que a gente talvez não visse sozinho. Isso poderia, em teoria, deixar o conhecimento especializado mais acessível e ajudar as pessoas a formar opiniões mais bem informadas, talvez até combatendo desinformação se a IA oferecer sínteses baseadas em fontes checadas.
Isso assumindo que a IA seja programada para isso, né? Para buscar fontes confiáveis. Exatamente. Esse é um C importante. Mas como tudo com IA, imagino que as fontes também alertem para cuidados com essa capacidade de resumir, certo? Não pode ser só maravilha. Com certeza não. O risco da simplificação exagerada é um ponto crucial que o material levanta. Um resumo, por definição, corta a coisa fora. Sempre perde algo. Sempre. A IA pode ser ótima em tirar os fatos principais, mas pode ter dificuldade em pegar as nuances, as ambiguidades, as diferentes visões que muitas vezes são um X da questão para entender um grande tema de verdade. Entendi. Aquele depende, né? Exato. Aquele depende que a IA talvez não pegue. E outra preocupação que está nas fontes é o viés do algoritmo. O jeito que a IA resume pode ser influenciado pelos dados que ela usou para aprender ou pelos parâmetros que os criadores definiram. E aí pode acabar escondendo certos pontos de vista. Pode. Marginalizando visões ou reforçando as ideias que já são dominantes. Então, mesmo com o resumo feito por IA, a necessidade de pensar criticamente, de ir atrás da fonte original, de comparar diferentes resumos, continua sendo fundamental. A IA é ferramenta, não substitui o nosso trabalho de pensar. Exatamente. Ferramenta poderosa, mas não substitui o julgamento humano. Ok, acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa aqui. Se fôssemos resumir os pontos principais dessa nossa exploração baseada nas fontes, a gente diria que viu como a IA está entrando na produção de podcasts, pela geração de roteiro, voz sintética, curadoria de conteúdo e está ficando cada vez mais sofisticado. Sim. Analisamos como essas tecnologias impactam a comunicação de forma mais ampla, né? Impulsionando a automação, permitindo uma personalização que a gente nunca viu, aumentando interatividade. Isso. E, ao mesmo tempo, levantando questões sobre democratizar versus deixar tudo igual, tudo homogêneo. Essa tensão é chave. E, por fim, a gente explorou esse papel novo e potente da IA como ferramenta de síntese para ajudar a gente a digerir e entender os grandes temas do nosso tempo. Exato. Mas com aquelas ressalvas importantes sobre nuance e viés. Perfeito. E talvez, para fechar mesmo, valha deixar uma pergunta no ar, sabe? Algo que ecoa das discussões sobre ética e criatividade algorítmica que estavam lá no material. Manda. À medida que a gente confia cada vez mais na IA, não só para criar conteúdo, mas também para filtrar, para resumir, para basicamente nos explicar o mundo, como a gente garante que não está perdendo algo vital nisso tudo? O que a gente perde? Onde que está o equilíbrio ideal entre a eficiência, que é inegável, de um algoritmo em mostrar os fatos essenciais de um assunto complexo, e a profundidade da compreensão humana, que muitas vezes mora justamente nos detalhes não ditos, nas tensões, nas contradições, nas múltiplas interpretações que uma máquina, por mais avançada que seja, talvez ainda não consiga pegar ou valorizar. É uma ótima pergunta. Como a gente evita que essa busca por resumo e clareza acabe virando uma simplificação que afasta a gente da complexidade rica do mundo real? É uma reflexão que as próprias fontes parecem convidar a gente a fazer.